sobre o nosso estudo do perispírito nas obras de Kardec. Então, hoje nós vamos entrar em assuntos bastante interessantes, né? Para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse perispírito que Kardec nos fala. Falando sobre alma, perispírito e corpo carnal, na Revista Espírita, março de 1866, na introdução ao estudo dos fluidos espirituais, item 4, e no livro que é Espiritismo, no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, e falando dos espíritos, no item 14. O corpo carnal, quando morre, é sepultado e deixado para trás pelo espírito que o utilizava. Aqui a gente chama atenção de um detalhe interessante. Quando a gente desencarna, nós deixamos o nosso corpo carnal, abandonamos ele, sepultamos esse corpo, e a gente sabe que dali para frente esse corpo vai virar comida de minhoca, né? Tem um petelinho gostoso lá, é praia de minhoca, eles vão devorando o nosso corpo. Então, alguma coisa chama atenção. Quando a gente olha no espelho, por que a gente costuma dizer que aquela imagem que a gente vê no espelho é a nossa imagem? Ah, como eu estou isso, ah, como eu estou aquilo, né? Ah, como eu estou feio, como eu estou bonito, como eu estou cabeludo, como eu estou gordo, como eu estou careca. Mas, na verdade, a gente se equivoca, né? Porque o que nós estamos vendo não é a nossa imagem, é a imagem do corpo que nós habitamos. É isso que a gente vê. Porque a nossa imagem, a nossa verdadeira imagem, não aparece no espelho. Então, a gente precisa ter em mente isso quando a gente pensa que aquilo que a gente está vendo no nosso corpo, lembre-se que esse corpo ele é sepultado e vai virar comida de minhoca. O perispírito, no entanto, ele continua existindo. Via de regra, né? Vamos definir assim, quase que uma regra geral, quando nós desencarnamos, o nosso perispírito ele mantém a aparência que nós tínhamos na última existência. Embora o corpo tenha ficado para trás, se a gente pudesse, né, não é possível, mas se fosse possível, a gente olhar no espelho, a gente vê exatamente igual ao que a gente estava quando encarnado, o que não significa que o corpo é o mesmo. O que nós temos ali é o perispírito. E aí a gente precisa ter um conceito, definir bem esse conceito na nossa cabeça, de que o perispírito ele é inseparável da alma, ou do espírito, propriamente dito. Ele é inseparável, de tal sorte, de tal forma, que nós podemos afirmar seguramente que não existe um só espírito, propriamente dito, uma alma, um foco inteligente, que não tenha um perispírito. Da mesma forma, nós podemos dizer que não existe um só perispírito que não tenha um foco inteligente, uma alma ou um espírito, propriamente dito, habitando aquele perispírito. De tão inseparáveis que eles são. E essa noção a gente não pode perder de vista. O espírito ou alma, quando muda de planeta, troca os fluidos materiais do planeta atual pelos fluidos materiais do planeta aonde vai. Nós já falamos oportunamente sobre isso, mas é sempre bom a gente manter esse conceito. Que o que o espírito deixa aqui, vulgarmente a gente fala, é uma força de expressão, né? A gente fala que deixa o espírito aqui e pega outro lá no mundo para onde ele vai. Na verdade, o que ele deixa são os fluidos pertinentes a esse planeta e pega os fluidos pertinentes ao planeta onde ele vai. Porque o espírito, ele nunca deixa o perispírito. Isso não existe. O que acontece no intervalo? Ah, eu vou sair daqui e vou lá em Marte agora, né? Eu vou sair daqui e vou para Marte. Então eu deixo aqui os fluidos terráqueos e quando eu estou me dirigindo a Marte, até começar a receber os fluidos característicos de Marte, eu ainda mantenho o meu perispírito. Esse perispírito ele é composto de uma forma que nós ainda não temos condições de entender. Não dá para a gente poder entender. Então não dá. Trata-se da essência do perispírito que nós ainda não conhecemos, mas ele continua com o espírito. Outra coisa também, que em toda a obra do Kardec, os espíritos superiores, uma hora eles se referem à alma como sendo ao espírito e o perispírito. Outras vezes eles se referem à alma como sendo o foco inteligente.
Então, para eles, então, tanto faz a gente chamar esse foco inteligente de espírito ou chamar de alma, é a mesma coisa. Como os dois, né, a alma e o perispírito, eles são inseparáveis, tanto faz você falar alma ou espírito, você está designando o mesmo ser. Por definição, o espírito, propriamente dito, o espírito, como a gente vulgarmente fala, ele é um ser composto, ele é um ser duplo. Ele é formado por uma alma, que é o foco inteligente, e por um perispírito, ele é um ser duplo. O espírito encarnado, ele é um ser triplo. Ele é formado por uma alma, por um perispírito e pelo corpo de carne. Então, esse conceito a gente precisa deixar claro. Há uma passagem na Revista Espírita, que eu tentei encontrar, não localizei, em que o Kardec diz o seguinte, que para efeito de entendimento, nós podemos dizer que a alma é o espírito encarnado. E quando nós nos referimos a um desencarnado, então ele é espírito. Então, quando a gente fala em espírito, nós estamos falando de um espírito desencarnado. O espírito encarnado, a gente se refere a ele como alma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Kardec é bem claro. Ele fala que essa forma de falar é uma forma que facilita o nosso entendimento. Então, é uma forma didática da gente aprender. Não é um conceito. Não pode fazer confusão, porque existem passagens onde os espíritos dizem que o espírito, ao encarnar, ele não sofre qualquer alteração. Ele não se altera. Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Ele simplesmente se prende a um veículo físico. Só e mais nada. Continua sendo espírito do jeito que era. Mas para efeito didático, para efeito de aprendizagem, tanto alma é o espírito encarnado, e espírito é o espírito desencarnado. Se vocês quiserem usar essa terminologia, usem à vontade, mas não confunda maneira da gente entender com o conceito. Conceitualmente, o espírito, a alma, é o foco inteligente que habita dentro de um perispírito. Não podemos esquecer isso. Espírito, ele é um ser composto, formado pelo foco inteligente ou alma e o perispírito. Esse é o conceito que a gente deve guardar. Quer falar que o espírito que o ser encarnado ele é alma e que depois que desencarna volta a ser espírito? É uma forma de expressão, não é um conceito. Por isso que nós aqui, a gente foca muito nos conceitos de Kardec. Por isso, então, é bom a gente frisar isso, que quando a alma sai de um planeta para o outro, ele não troca de perispírito. Ele troca, sim, os fluidos materiais desse planeta e pega os fluidos materiais do planeta para onde ele vai. Então, como nós já dissemos, né, o espírito ou a alma jamais deixa seu perispírito como deixamos no corpo carnal. Então não funciona assim, sabe? Eu vou sair daqui, eu vou lá para Marte. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu perispírito, eu vou botar aqui dentro do armário, para quando eu voltar ele está aqui, eu pego ele e uso. Perispírito não é roupagem, não é roupa do espírito. Eu não posso, como eu faço, né? Eu vou na casa do Bianchi, eu falo, eu vou tirar o pijama, e depois quando eu voltar na casa do Bianchi, eu volto a usar o pijama. Não pode ser assim. Você vai na casa do amigo seu, do amigo, você vai trocar de roupa. Perispírito não é assim. Não existe troca de perispírito. Perispírito é sempre o mesmo. Aonde quer que estejamos e em qualquer condição, porque são inseparáveis. A única coisa que muda é a qualidade dos fluidos que formam esse perispírito. Isso se muda. Então pode ser, vai do escuro, né, até o luminoso, como nós vimos na aula passada. Alma e perispírito são inseparáveis, né? Perispírito é matéria e pode sofrer as alterações. A alma é indestrutível e imutável. Então, o perispírito, sendo matéria, ele pode sofrer transformação. Um exemplo clássico disso, digamos que numa determinada encarnação, eu fui uma pessoa que eu perdi minha perna e perdi um braço. E eu fui reconhecido durante toda essa encarnação sem uma perna e sem um braço. Um dia, lá na espiritualidade, eu me encontro com alguém que me conheceu lá naquela época, ele se lembra de mim. Eu, imediatamente, ao me lembrar dele, daquela minha existência, eu vou me manifestar e vou aparecer a esse conhecido
como eu era, sem perna e sem braço. O que eu estou fazendo? Eu estou modificando o meu perispírito para que me pareça exatamente como eu era naquela encarnação. Por que isso? Porque é uma questão de identidade. É uma questão de identidade. Eu preciso aparecer para as pessoas do jeito que as pessoas me conheceram. Senão, não vão me reconhecer. Senão, você é simplesmente alguém, alguém que, que eu conheci, e esse alguém sabe, sente que me conhece, mas não consegue me reconhecer. O perispírito, o espírito, né, ele apenas evolui, ele nunca retrocede. O perispírito, ele evolui, ele nunca retrocede. Então, quando nós fomos lá, os homenzinhos das cavernas, nós éramos seres que vivíamos exclusivamente para sobreviver, matar e viver. Nós nos assemelhávamos aos animais, com pouquíssima inteligência, e a gente buscava apenas o sustento do corpo. Esse era o nosso foco. Então, o nosso perispírito, ele é um perispírito grosseiro, ele é pesado, ele é denso demais e ele é escuro. Ele é tão escuro que o foco inteligente não consegue enxergar além dele. E a única coisa que ele consegue enxergar são os seus semelhantes. São aqueles espíritos que são iguais a ele. Ele não consegue enxergar outra coisa. Na medida que a gente vai aprendendo, desenvolvendo a inteligência, nós vamos tomando consciência da nossa responsabilidade perante a vida, nós vamos desenvolvendo a nossa moral. E a partir daí, que esses fluidos que envolvem o perispírito, que compõem o perispírito, eles vão se tornando mais leves, mais diáfanos, e vão adquirindo um brilho. E esse brilho, que na verdade o brilho não é do perispírito, é que ele já começou a ficar tão transparente, que ele começa a deixar passar para fora de si o brilho do foco inteligente. Esse sim é brilhante. Então transparece aquele brilho, e esse brilho vai iluminar um determinado espaço e vai melhorar o campo visual do espírito, da alma. Ele consegue enxergar mais longe. Por isso que a gente fala que Jesus Cristo, ele enxerga todo o planeta. E não é de se duvidar, não, porque a elevação dele é muito grande. Então ele chegou a um ponto em que o perispírito não oferece nenhum obstáculo à passagem da sua luz e da sua visão. Por isso ele consegue enxergar tão longe. Então, quanto mais evoluído nós somos, mais o nosso perispírito vai deixar transparecer aquela luz. Por isso a gente fala que é brilhante, e maior será a nossa capacidade de visão. Então, por isso que aqui tem um termo que eu ouvi, eu acho muito interessante, que nesse sentido, como a gente não retrocede nunca, e nós somos imortais, não vamos morrer jamais, nós somos iguais ao super-homem. O super-homem também não morre, mas o super-homem tem a criptonita que mata ele. Nós não temos criptonita. Então nós somos melhores do que o super-homem. Eu acho que é um barato isso aí. Muito interessante, engraçado isso aí, né? Esse interrogatório, e aí começa as confusões, né, que as pessoas fazem. O perispírito não é a alma. A alma é o foco inteligente. O foco inteligente não é a alma. Não é o perispírito, perdão. O foco inteligente não é o perispírito. O perispírito é uma coisa, matéria. O perispírito, igual a matéria, gente, ele não pensa. Quem pensa é o foco inteligente. O perispírito não pensa. E tem um monte de gente achando que o perispírito tem a propriedade de pensar. Não tem. O perispírito, né, até já citamos isso agora há pouco, é apenas uma vestimenta do espírito. E sem a alma, o perispírito, assim como o corpo, é uma matéria inerte, privada de vida e de sensações. Então aqui há uma comparação que nós podemos fazer entre o corpo material e o perispírito. Se fosse possível eu tirar o perispírito da velha aqui, aquele perispírito meu, ele seria ele teria um comportamento exatamente igual ao corpo físico. Ele não ia se mexer, ele não ia sentir dor, ele não ia sentir frio, ele não ia sentir nada, ele não ia se mexer, e ao longo do tempo ele iria também se decompor, porque sendo matéria, as substâncias, né, os fluidos que compõem o perispírito iam acabar também se dissolvendo. Então veja a semelhança que existe entre perispírito e corpo material,
para a gente poder entender e deixar bem claro esse conceito dentro de nós, para a gente não fazer confusão, né? Dizemos matéria porque, com efeito pelo Espírito, embora de uma natureza etérea e sutil, não é menos matéria do que os fluidos imponderáveis e, ademais, matéria da mesma natureza e da mesma origem que é mais grosseira matéria tangível, como logo nós veremos. Foi o que nós falamos agora há pouco. A alma não se reveste do perispírito apenas no estado do espírito. Ela é inseparável desse botório e a segue tanto na encarnação quanto na erraticidade. Então, mais uma vez, para fixar esse conceito, o perispírito ele é matéria e jamais deixa o espírito, jamais deixa a alma, jamais deixa o foco inteligente. Não tem como deixar, não tem como. É impossível separar os dois. Ah, mas Deus pode, né? E por que Deus faria isso, né? Não tem o menor sentido isso. O espírito ele precisa do perispírito para que ele possa interagir com a matéria. Por isso que ele precisa disso. Na encarnação, ele é o laço que une ao envoltório corporal. Então, vamos pensar um pouco para a gente falar sobre isso. Quando a gente está encarnado, nós estamos encarnados aqui, a gente sabe que a ligação que existe entre o perispírito, a ligação que existe entre o perispírito e o corpo, ela é tão intrínseca, é tão completa, ela é tão assim, molécula, que é impossível você falar assim, olha, até aqui é o perispírito, aqui começa o corpo carnal. Isso não existe. Um e outro são a mesma coisa, se tornam um só. Estão juntos, estão grudados como eles estão. Não dá para separar. Por isso que se diz que toda doença física que a gente tem começa primeiro na alma. E começa lá o perispírito com o seu pensamento negativo, com o seu pensamento deletério. Ele descarrega essa energia negativa no perispírito e vai repassar essa energia para o corpo físico. E o órgão correspondente a essa energia negativa vai sofrer as consequências. Não tem como não sofrer. Então, por isso que a gente tem que procurar muito, até aquela recomendação de Jesus Cristo, orar e vigiar. Por que nós temos que orar e vigiar? Para não cair em tentação, mas não é só isso. É que o nosso pensamento é ele que conduz, na maioria das vezes, a saúde ou a doença do nosso corpo. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. E procurar pensar sempre de maneira muito positiva. Ele é o intermediário com cujo auxílio a alma age sobre os órgãos e percebe as sensações das coisas exteriores. E aqui é bom a gente utilizar um detalhe, que o perispírito tem uma função extremamente importante durante a encarnação, porque ele é um veículo de mão dupla. Ele leva sensações, impressão do pensamento do espírito para o corpo, que é o espírito que comanda o corpo, mas o inverso também. Sabe quando você está andando de chinelo dentro de casa e você mete o dedinho na quina da mesa e aquela dor terrível, vocês deixam, é uma ação externa que sai para fora do corpo, e essa ação externa veio para o espírito. Então o espírito também sente essa pancada. O que é isso? É o resultado da transmissão que o perispírito faz do corpo para o espírito. Por isso a gente sente. Por que a gente consegue enxergar? Porque quem enxerga são os olhos, né? Mas os olhos, eles captam a imagem, o perispírito percebe essa imagem e o espírito imediatamente vai interpretar essa imagem. Talvez é como é importante a gente entender e ter um conceito dessa ligação, né? Durante a vida, o fluido perispiritual identifica-se com o corpo, cujas partes penetra. E aqui entra um outro elemento que o Kardec fala várias vezes nos espíritos também, que é o fluido perispiritual, ou mais vulgarmente chamado de fluido animalizado, que é aquele fluido que dá vida ao corpo. Não é o perispírito que dá vida ao corpo, o perispírito manipula o corpo, é diferente. E nesse sentido, nós até podemos afirmar que o perispírito ele passa a ser um molde do corpo físico. Ele vai modelando o corpo físico. Por quê?
Se o corpo físico está lá inteirinho, bonitinho, joinha, vivendo, e eu começo a ter pensamentos negativos, posso ficar com raiva, eu começo a xingar os outros, eu me torno aquela pessoa insuportável, intolerável, essa descarga energética vai para o corpo e eu vou transformar o corpo, eu vou fazer o corpo ficar doente. Então é nesse sentido que fala-se que o perispírito é o modelador do corpo físico, mas ele não modela o corpo físico ao nascer, pelo amor de Deus, né? Ele não modela. O meu corpo físico não tem a cara do meu perispírito, não, é o contrário. O meu perispírito tem a cara do corpo físico, mas eu manipulo esse corpo. E se eu tiver pensamentos positivos, pensamentos elevados, pensamentos nobres, eu vou começar a fazer esse corpo ficar cada vez mais saudável. Eu vou conseguir evitar a doença? Não, eu não consigo. Mas eu não terei doença antes do tempo e nem por motivo tolo. Eu não vou ter. Eu vou sempre, por exemplo, o Chico, por exemplo, ele viveu durante muitos anos. Eu não me recordo quantos anos ele viveu, mas por volta de 90 anos. Mas ele tinha doenças, problemas de saúde, ele tinha. E é perfeitamente natural, porque o corpo, com o tempo, ele vai envelhecendo, essa energia vital, ela vai se desgastando, vai se tornando cada vez mais fraca e, inevitavelmente, independente da vontade do espírito, ele adoece. Faz parte do processo da matéria. Né? Com a morte, dele se desprende, privado da vida, o corpo se dissolve, mas o perispírito sempre unido à alma, isto é, ao princípio vivificante, não perece. Mais uma vez aqui, a gente frisa esse lado. No desencarne, o corpo espiritual fica e apodrece, mas o perispírito se mantém junto com o espírito. Então, a alma, em vez de 2 envoltórios, conserva apenas um, o mais leve, o que está mais em harmonia com o seu estado espiritual. Então, o perispírito ele é o corpo do espírito. Esse corpo vai continuar com ele. Sem esse corpo, o espírito, a alma, o foco inteligente, o ser vivificante, dê o nome que vocês quiserem, ele precisa daquele espírito para que ele possa atuar na matéria que pensa. Não tem como. Ele precisa disso. Senão ele não consegue mexer com isso. Por isso mesmo, e aqui vem um item de muita polêmica, o perispírito não tem órgãos. Desencarna. Quando chega do outro lado da vida, se você é uma pessoa que passou uma vida inteira sem se preocupar com a vida após a morte, ou você achava que morreu e para o inferno, e morreu e para o céu, ou você ficaria adormecido esperando o julgamento final, você é uma dessas pessoas que, quando desencarna, você vai olhar para você, o que você vai ver? Você vai ver o mesmo corpo que você vê hoje. Não tem diferença. Então, na sua cabeça, lá no espírito, no espírito, na alma, você tem fixo na sua cabeça que você tem órgãos, é por isso que você enxerga, é por isso que você fala, é por isso que você sente, você tem pele, você tem estômago, você está com isso na cabeça. Você passou 60, 70, 80 anos da vida acostumado com isso. O teu pensamento ficou viciado, ficou mentalizando essas coisas. E ao fazer isso, o que acontece? Você cria no teu espírito todos os órgãos que a gente tem. Eles funcionam? Não. Mas eles estão lá. O André Luiz cita isso num dos seus livros, se não me engano, Evolução em 2 Mundos. O mecanismo da mediunidade, mas que é Evolução em 2 Mundos. Ele cita isso. Então é natural que isso aconteça. Isso significa que o espírito tem órgão? Não. Isso significa que o ser vivificante, a alma, o espírito, propriamente dito, criou, plasmou no corpo espiritual, no perispírito, a existência desses órgãos que, na verdade, não existem. Interessante sua pergunta. É por isso, Maria deve, inclusive, que em sessões de desobsessão, é muito comum você escutar os espíritos falar que sentem dor. Eles sentem dor disso, sentem dor daquilo. Eles sentem todas as dores físicas que ele sentia quando estava encarnado. Mas ele não tem físico. É impossível ele sentir essas dores. Então, essas dores, elas são de ordem psicológica. Não é uma dor real.
Essa dor não existe. Ela é uma dor psicológica. É o que ele leva com ele. É por isso que você vê espíritos que se suicidam, fazendo um tiro na cabeça, né? Você vê eles estão com o buraco da bala e o sangue está correndo. E ele fica ouvindo todo o tempo o estampido da arma. Porque isso fixou na memória dele, fixou no pensamento dele. Ele não consegue desviar o pensamento, pensar em outra coisa. Por isso precisa de ajuda. O espírito não tem órgãos. Isso precisa ficar bem claro para a gente. A alma, olha, pode mudar a forma do perispírito. O perispírito é uma matéria tão sutil, que o espírito não precisa de mão, de braço, para mexer, para manipular, para apertar, para esticar, não precisa. O pensamento dele já faz isso. Ele pensa numa coisa, a coisa acontece no seu corpo. É instantâneo. Por isso que o espírito, ele manipula o perispírito pelo pensamento. Por isso que a alma vai sempre, mesmo que ele não queira, ele vai mudar a forma do corpo espiritual. Mesmo que ele não queira. É instantâneo. Ele pensou, o corpo modifica. O nosso pensamento é uma força tão poderosa, que nós podemos modificar o nosso corpo físico com o nosso pensamento. Experimenta vocês passar 2 dias pensando só coisa ruim. Experimenta vocês passar 2 dias estressados. Vocês vão ver. Nem dormir vocês vão conseguir. Vocês modificaram alguma coisa no corpo. Não é? Então, precisa durar isso aí. Então, você tem na cabeça que nós desempenhamos, nós fazemos o que a gente quer com o nosso corpo. E quando nós estamos desencarnados, gente, essa mudança ela é na hora. Então, os órgãos que nós temos, né, eles desempenham função. Agora, o que aconteceria se a alma mudasse a forma do teu espírito para se parecer com um corpo sem cabeça? Ele pararia de pensar? Você tem que tomar cuidado com esse negócio de falar que o teu espírito tem órgãos. Digamos que o sujeito desencarnou lá decapitado. Ou por um acidente grave de automóvel, qualquer coisa. Ou na Idade Média, as pessoas eram decapitadas, né? O que acontece lá do outro lado da vida? O espírito tem órgão, mas esse órgão foi cortado. Porque foi cortada a cabeça, esse desencarnado ele não vai pensar, não vai raciocinar, ele não vai ter. Como é que vai ser? Vai ser um zumbi andando lá? Vai. Não é assim que funciona. Essa é uma das maiores provas de que o perispírito não tem órgãos. Na pergunta 254, uma pergunta interessante que o Kardec faz. E a fadiga, a necessidade de repouso, os espíritos experimentam? Porque se nós aqui, se a gente ficar trabalhando o dia inteiro, seja lá o que for, que uma hora a gente está morto e cansado. Se você tem um trabalho físico, uma hora se cansa, o corpo vai cansar. Você não vai aguentar andar. Você vai deitar na cama, você vai dormir assim, feito pedra. Porque o corpo não vai conseguir experimentar, as energias estão muito baixas e você precisa repor essas energias. Aí você pode diminuindo no dia seguinte. Se você trabalha no computador, por exemplo, nossa, chega uma hora que dá um nó na cabeça da gente. A gente precisa sair de perto, descansar, relaxar, deixar o pensamento fluir naturalmente, porque, gente, não é fácil. E os espíritos, hein? Eles cansam? A resposta é simples. Não. Eles não podem sentir fadiga como nós a entendemos. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como nós precisamos, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Então, o espírito desencarnado, ele não sente cansaço. Mas existe o cansaço mental. Não sei se vocês estão lembrados no livro, muito interessante a gente explicar isso, no livro Nosso Lar, do André Luiz, tem um momento que ele está tão cansado que fala, olha, eu vou descansar. O que ele vai fazer? Ele senta numa praça, parece que é um lago, se não me engano, e ali ele descansa enquanto tem uma orquestra tocando música clássica e ele se relaxa, então, para poder se recuperar do cansaço. Então, o cansaço que os espíritos têm, sempre, é um cansaço de natureza psicológica e não de natureza física. É isso que precisa entender. Porque o corpo espiritual, embora seja matéria,
É uma matéria diferente do nosso corpo físico. Ele repousa no sentido de não estar em constante atividade. Eles não param. É o tempo todo andando para lá, para cá, fazendo, acontecendo. Chega uma hora que precisa dar um break. Opa, peraí, deixa eu descansar aqui, né? Beber um pouco, porque senão o bicho vai pegar. Aí dá uma parada. Mas depois, logo eles voltam eles voltam a tia. Voltam a ativa. Então ele não atua materialmente. O trabalho do espírito não é fazer trabalho braçal. Ele não vai lá naquela obra que está acontecendo carregar tijolo, carregar cimento, amaciar barro. Ele não vai fazer isso. Isso não é trabalho dele. Né? Nem tampouco ficar no escritório mexendo a caneta para lá e para cá. Também não é trabalho dele. A ação dele é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Então aqui a gente tem a explicação que toda a tarefa que os espíritos fazem, ela é intelectual, ela é inteiramente moral. Ele repousa moralmente, ele descansa, relaxa o pensamento. E é nesse sentido que se deve entender o descanso dos espíritos. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É o que aqui a gente chama de concentração, embora eu não. Concentração e relaxamento. Embora eu não entenda muito disso, mas eu sei que é parecido com isso. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a interioridade deles. Então aqui há uma questão que a gente precisa observar aqui, e observar com cuidado. Porque se eu sou um espírito, eu passei a minha vida inteira comercializando droga, usando droga, assaltando, roubando as pessoas, ou então até mesmo assassinando uma ou outra pessoa. Quando chegar do outro lado, se eu vou olhar para o meu corpo é igualzinho porque eu estava vivo. Qual é a minha conclusão? Eu não morri. Eu estou vivo. E por eu achar que eu estou vivo, eu vou sentir um cansaço físico. E é por isso, por essa mesma razão, que muitos espíritos chegam até uma sessão de desobsessão, apresentando sinais de cansaço, de fadiga, de dor, todos esses sintomas que são característicos do corpo material. É por essa razão. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Vocês já imaginaram, né? Jesus Cristo fazer uma pausa porque ele estava cansado? Eu nunca vou falar isso, falou que estava cansado. Não, eu vou tirar um pouquinho para cansar demais. Nunca vi isso. Né? Embora eu acho que em algum momento ele deva ter repousado. Na revista Espírita, abril de 1859, quando fala do quadro da vida espírita, Kardec explica o seguinte: como o espírito não possui órgãos, eles sentem e percebem tudo à sua volta, por todos os lados. Aqui é um aspecto interessante para destacar, e a gente sabe que a visão do espírito ela não é como a nossa, localizada. Nós enxergamos 180 graus. Eles não. Eles enxergam 360 graus para todos os lados, porque eles não têm um órgão de visão. Eles veem tudo do lado, conforme até onde o seu perispírito lhe permite. Como nós falamos até agora há pouco, existe perispírito muito denso, e não dá para ele enxergar muito longe, mas ele enxerga de todo lado. De todo lado. Não tem uma visão focada. Aí a gente fala assim: mas nós encarnados, a gente vê tudo pelos olhos, não é? E eu faço uma pergunta sempre, né? Quando você diz assim, a gente vê tudo pelos olhos, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que como você tem olhos, seus olhos estão bons, você vê tudo que está na sua frente? Mentira, você não vê. Outra coisa, quem vê não são os olhos. Os olhos, eles simplesmente geram imagens do que está à sua frente. Essas imagens são levadas para o espírito. Portanto, quem vê é o espírito. O espírito vê e ele vê através dos olhos. Imagine vocês vão tirar um raio-x. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Você tira um raio-x, o médico pega
aquele papel esquisito lá, põe isso no negócio pela luzinha, ele olha assim e fala, olha aqui, ó, aqui está o seu problema aí, ó. Você está vendo? Aí ele não perguntou assim para mim, médico, você está vendo aqui, Victor? Olha, aqui o problema é o seu joelho, ó. E o leite falou assim, não, doutor, eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Porque a gente não vê. Então, vejam, isso acontece com todos nós. Só um médico vai ver, um radiologista vai ver. Mas nós não. Eu não vejo. O que eu vejo é um papel pregado lá no negócio do seu filho. Então, eu vejo que a visão, ela depende de uma coisa muito importante, conhecimento. Se você não conhece, você vê, mas não enxerga. Ou você enxerga, mas não vê. E uma coisa é a imagem gerada. Outra coisa é a interpretação dessa imagem. Nós só vemos aquilo que a gente consegue interpretar. Só. Por isso que quem vê é o espírito, não é o corpo quem vê. É interessante esse aspecto. Quando encarnados, falamos que os olhos veem, na verdade quem vê é o espírito, através dos olhos. Quando desencarnado, não adianta nada você falar os olhos do desencarnado. Aí você vai lá e vê assim, você vê os médios videntes, né? Vê lá o espírito lá com dezenas de meses, com aquela barba, os olhos grandes, assim, bonitos, os olhos dele. Aí você fala assim, eu levo para os olhos dele, vou deixar de sair. Aí você pega uma luz que vai, os olhos dele, ele vai ficar cego? Não vai. Ele vai ficar do mesmo jeito. Mas por que então que ele aparece com óculos? Por que o espírito aparece com óculos, com cabelo, com boca, com nariz, se ele não tem nada disso? Ele aparece com uma questão de identificação. Senão nós não o identificamos. Todos os espíritos aparecem assim para nós, porque nós só conseguimos identificar seres que têm relação com a nossa aparência. Mas aquilo que vocês estão vendo é aparência. É só aparência. Só vai ter órgão por dentro se o espírito quiser. Porque não tem. A rigor, não tem órgãos. E isso precisa ficar claro. Um espírito só vai ter órgãos se o ser vivificante, o ser inteligente, quiser que tenha. Aí vai aparecer os órgãos. Mas esses órgãos não vão funcionar e não vão ter qualquer interferência no modo de vida do desencarnado. Ele vai ver por todos os lados, ele vai sentir por todos os lados. E tem até uma questão muito interessante, que é a conversa dos espíritos, para que eles conversem com o outro, e nós vamos ver isso mais para frente. Também é outro aspecto muito inteligente. Na pergunta 257 do Livro dos Espíritos, como não possui órgãos, o espírito sente e vê apenas aquilo que lhe interessa. Não ouve tudo indiscriminadamente como os encarnados. Necessidades materiais, não há sofrimentos físicos. Há rigor no desencarnado, ele não precisa de sopinha, ele não precisa de água, ele não precisa de uma bananinha, um pãozinho com manteiga, ele não tem essa necessidade. O que faz ele ter essa necessidade é o vício do pensamento. Tem um pensamento viciado nas nossas necessidades. E, gente, para nós desapegarmos disso depois do desencarne, para um tempinho, viu? Nós vamos ter que tomar muita sopinha para poder enganar a gente. Para a gente poder se acostumar ao pouco, a gente não precisa de alimento. Não precisa disso. Mas eu vou tomar sopa que a mamãe fez hoje, porque eu quero crescer forte e gordo, né? Firme, é bobagem. Espírito não tem isso. Né? Na revista Espírita, abril de 1859, ainda sobre o quadro da vida, aí faz esse comentário. Mas esses são angústias, embora nada tenham de físico, nem por isso são menos pungentes. Eles têm todas as paixões e todos os desejos que tinham em vida, espíritos inferiores. E seu castigo é de não poder satisfazê-los. Isso é para eles uma tortura que julgam eterna, porque sua própria interioridade não lhes permite ver o término, o que é também para eles um castigo. Então aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente se encarna, o nosso apego às coisas da matéria, ele se fortalece, o sofrimento que a gente tem, não é porque não tem corpo, que o sofrimento é pequenininho, não, gente. As piores dores que existem são as morais. As dores morais são excruciantes. Então a dor que o espírito sente é muito forte. Nós só vamos entender depois que a gente vai desencarnado. Nós vamos entender isso.
E quando o espírito interior, gente, olha, se eu sou uma pessoa, eu sou viciado em cigarro, em cachaça, por exemplo, em cerveja, que hoje está na moda, né? Parece que o cara, para ser gente, tem que ter tudo, senão ele não é gente, né? Aí eu desencarno, eu carrego comigo esse vício, eu levo esse vício comigo, porque o vício não está no corpo, não é o corpo, não. Eu vou beber porque o meu corpo precisa. Vai ser desculpa de briga, porque quem precisa é o espírito que está viciado. Concordo, sim. Existem substâncias tóxicas, substâncias químicas, inclusive, como a bebida, por exemplo, causam uma dependência física. Mas a dependência física ela foi causada por vontade do espírito. A vontade estava lá no espírito, não estava no corpo. Aí desencarna, vocês acham que o cara vai deixar essa vontade para lá? Ah, não, eu morri agora não preciso beber mais. Conversa. Ele vai querer. E vai ser um sofrimento para ele, mesmo que ele venha obsediar uma outra pessoa para beber junto com ele não vai satisfazer a sua vontade. Então, vocês adoram macarronada? Então, já vou dar uma dica para vocês, gente. Não tem macarronada articulada, tá? Não tem. Não fica à vontade. Não há necessidade de palavra articulada. Veja, como é que os espíritos conversam, né? Não existe palavra articulada. Quando eles vêm até nós, eles aparecem com boca, ele mexe a boca, e você fala assim, ah, eu escutei a voz dele. O espírito não tem voz. A impressão que a gente tem, o pensamento dele é um pensamento tão claro, tão incisivo, que parece uma voz para nós. Porque a gente não consegue imaginar um conjunto de ideias ou de palavras que ficam na nossa cabeça se nós não ouvirmos uma voz. Então nós temos a impressão de ser uma voz, mas o espírito não tem voz, porque eles se comunicam pelo pensamento. A comunicação pelo pensamento, só o estudo dessa comunicação já dá um curso. Então, fantástico que é isso. Porque quando nós pensamos, o nosso pensamento vibra. E vibra onde? Onde é que vibra? Ele vibra entre eu e vocês que estão na casa de vocês? O que tem entre nós aqui? Ah, tem prédio, mas entre um prédio e o outro? Ah, não tem nada. Tem sim. Tem uma coisa chamada fluido universal. O fluido universal, ele está por todos os cantos, está aqui no nosso planeta também. E é aproveitando esse fluido que nós vibramos nesse fluido, e não apenas vibramos, nós damos direcionamento. E quando eu vou conversar, nós dois desencarnados, né? Eu e qualquer um de vocês, a gente vai conversar e eu vou vibrar em direção a vocês, e vocês vão vibrar em minha direção, e vamos trocar ideias, trocar pensamentos, não palavras. Podemos até interpretar com palavras, mas não são palavras. É só uma maneira da gente conversar um com o outro. Então nós conversamos pelo pensamento. Lembre-se, o ambiente natural do espírito é o fluido universal. O fluido universal está para o desencarnado na mesma proporção que o oxigênio está para nós, encarnados, e na mesma proporção que a água está para os peixes. Enquanto a água é o ambiente natural dos peixes, o oxigênio é o nosso ambiente natural, os espíritos, o ambiente natural deles são os fluidos. Vivem rodeados dos fluidos, e graças a esses fluidos, eles se comunicam um com o outro. Nós ouvimos alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou ouvindo a minha voz, mas eu estou ouvindo também caminhões passando na rua, se passar alguma moto buzinando, eu também vou ouvir. Então eu não consigo, nenhum de nós conseguimos selecionar aquilo que a gente quer ouvir e aquilo que a gente não quer. A gente ouve tudo indiscriminadamente. Da mesma maneira, nós também vemos tudo indiscriminadamente. O que está na frente a gente vê. Não dá para a gente evitar isso. Já os espíritos não. Embora eles tenham uma visão 360 graus, eles só se focam naquilo que diz respeito, naquilo que interessa para eles. O que interessa eles deixam falar. A audição deles é a mesma. Então eles conseguem filtrar aquilo que interessa e aquilo que não interessa. É só essa parte que eu deixei por lá. Agora nós podemos, os espíritos também podem produzir ruídos, podem produzir gritos,
e esses livros vibram no ar, mas isso é feito para nós, não é feito para um desencarnado para outro. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei, que da Risada do Depósito, eu me lembrei que esse filme de terror, né? Fantasma andando, aqueles pessoas falando, balançando as correntes. Eles fazem isso em casa. Assim é um espírito interior, eles fazem isso só para atormentar a gente, para assustar a gente, seus espíritos zombeteiros. Eles sabem que a gente escuta eles, eles fazem isso. Mas no fato, embora eles possam fazer, eles não precisam disso e não dependem disso, entre eles, né? Como o perispírito não possui órgão, ele não pode modelar o corpo físico. Não pode. Nós estamos falando do perispírito desencarnado. O perispírito desencarnado vai encarnar, não é o perispírito que modela o corpo. Isso não existe. Quando as pessoas falam que o perispírito modela o corpo, é no sentido de que, após estarmos encarnados, o nosso pensamento pode favorecer ou prejudicar o nosso corpo. Porque nós estamos no comando. Somos nós que comandamos o corpo. Nós não somos comandados por ele. Então é só nesse sentido. Quando a pessoa falar para você que ao nascer, o seu perispírito, ele modela o corpo que vai nascer, que o corpo que vai nascer que é igual ao perispírito, gente, são tantas coisas contrárias a isso, que, nossa, não dá nem para a gente imaginar uma coisa dessa. Imaginem vocês, a Regina, ou qualquer outra mulher, que vai renascer. Só que em função do tipo de vida que ela precisa, das provações que ela precisa viver, ela precisa nascer como um homem. Mas o perispírito dela é de mulher. Como é que vai ao contrário? Imagina um homem, um espírito que tem uma tendência masculina, que tem o seu corpo modelado como homem, vai nascer, mas vai nascer porque você nasceu mulher. Como é que vai se operar essa mudança tão brutal de um corpo para o outro, se o perispírito vai modelar o corpo físico? É um absurdo a gente pensar isso. Pior ainda, imagine vocês, vão voltar ao indivíduo que foi decapitado. Até no livro Céu e Inferno, tem um caso de um espírito que deu comunicação e ele estava segurando a cabeça com a mão, porque ele morreu decapitado. Um espírito nessa condição, que perdeu a cabeça, foi decapitado, é o perispírito que modela o corpo. Então esse corpo, ele vai nascer sem cabeça? Ou ele vai nascer segurando a cabeça dele na mão? Não tem cabimento isso. Então as pessoas que querem acreditar nisso, não tem que ter convencidas do contrário. Cada um de nós acredita no que quiser. Se perguntar a sua opinião, você dê a sua opinião, mas sem tentar convencer. No livro dos Espíritos, pergunta 95, Kardec pergunta assim, o invólucro sem material do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível. Existe uma forma determinada para o espírito. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este nos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Resposta dos espíritos. O espírito aparece para a gente do jeito que ele quer aparecer. Ele espírito é modelado pela vontade da alma, pela vontade do foco inteligente, aquela chaminha, aquela flama que nós somos, né? É manipulado por isso, pela vontade desse. Mais uma coisa interessante para a gente pensar, né? No livro dos Médiuns, item 102, podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a melhor ou passa reconhecível, se é tal o seu desejo. Assim, embora um espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, profunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário a prova da sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, porém, se o evocarmos como Esopo, ainda que muitas existências tenha tido depois em que assim se chamou, ele aparecerá feio e profunda com seus trajes tradicionais. Me perguntaram recentemente essas tatuagens que as pessoas fazem.
A tatuagem marca o perispírito? Não fizeram. Marca enquanto a pessoa estiver encarnada. Não dá para separar. Não dá para dizer, ó, eu estou fazendo isso aqui, esse ponto no meu corpo, mas no meu perispírito não vai ter isso. Vai ter. Depois que desencarna, pode ter ou não. Depende da vontade do ser vivificante. Quando eu vou me manifestar alguém, eu tenho aqui o meu braço esquerdo assim, ó, todinho cheio de tatuagem. Todinho tatuado de volta, assim, tá? Muitas pessoas têm. E vocês me conheceram a vida inteira com os braços tatuados. Um dia eu vou aparecer para vocês e vocês precisam me reconhecer. Como é que vai aparecer meu braço? Todinho tatuado. Porque eu quero assim. Porque eu quero que vocês me identifiquem dessa forma. E esse meu querer é inconsciente. Eu sou assim, eu penso, eu sou assim. Eu tenho o braço tatuado, vai ser assim e vai continuar. É assim que funciona. Mas as pessoas, esse lance de que o que acontece com o corpo marca o perispírito é uma coisa muito comum, muito vulgar. A gente precisa entender por que é que marca. Marca porque o ser vivificante, o foco inteligente, assim o quer. Ele manda no corpo dele e faz o corpo dele que ele quiser. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. As vestes compõem-se ordinariamente de um amontoado de pano, terminando em longo freado flutuante, como uma cabeleira ondulante e graciosa se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas pequenas. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem nos trajes que usavam no período da sua existência. Então, o Kardec, inclusive, ele pergunta certa vez aos espíritos, os objetos materiais que ele tem um correspondente espiritual. Regina? Oi, deixa eu perguntar, o espírito pode se apresentar não com a aparência da última encarnação, mas com a aparência de encarnações anteriores, a tal ponto que a gente nem reconheça, nem nada? Pode, desde que ele assim o queira. E quando ele quer se manter no anonimato, geralmente é isso que ele faz. Isso quando tem um espírito esclarecido. Né? O espírito interior, ele só vai conseguir fazer isso se ele se deu contato com alguém que ele conheceu na vida passada. Aí é inconsciente. Já o espírito esclarecido, não, ele controla isso. Bem? E o caráter físico das suas existências pretéritas, agora na 217. Conserva o espírito traços nas suas existências posteriores, que é mais ou menos o que nós estamos falando, né? E aqui é muito importante que essas pessoas que falam que o perispírito marca o corpo, modela o corpo físico ao nascer, eles precisam ler essa pergunta, 217, que o Kardec fala aos espíritos. Porque olha o que ele diz, ó, o que os espíritos disseram, né? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo o rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam e que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que, todos os dias, depara com homens de bem, sobre o exterior disforme.
sem que haja pronunciada a parecência, a semelhança dos rostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um arte familiar. Então, aqui, ele deixa bem claro os espíritos que não existe nenhuma relação entre o corpo que nós usamos hoje com o corpo que nós usamos em vida passada. Não tem. Se existe alguma relação, ela é fortuita. Ela é obra do acaso. Não existe isso. Não tem o menor cabimento você falar que você fez uma coisa nessa vida, essa coisa marcou teu perispírito e você vai nascer com essa marca na vida seguinte. Não tem sentido isso. Contraria tudo que a doutrina espírita explica. Não é um pensamento espírita isso. Nós precisamos ter isso. No entanto, é sempre bom observar isso. Como eu já disse antes, mas vou explicar mais uma vez. Nós imprimimos no corpo físico a nossa personalidade, as nossas qualidades, os nossos defeitos, esses sim, nós imprimimos. Allan Kardec faz o seguinte comentário, né? Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da desse. Fora absurdo, entender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é fortuita. Então, não é porque a pessoa tem um problema gástrico que significa que ela se matou envenenada na vida passada. Pode não ter relação nenhuma, uma coisa com outra. Pode ser fruto de situações que a pessoa passou, que a pessoa viveu na presente encarnação, que gerou esse mal-estar. Então, Kardec é claro. Fora absurdo querer acreditar numa coisa dessa. Não sou eu que estou falando, o Kardec que fala isso lá na pergunta 217. E ele completa: todavia, novamente aqui, reprisando, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. Isso sim. É aí que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente o da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais íntima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocados em tal meio. De que modo se é de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Reflexo daquilo que ele foi antes, e não o reflexo do corpo que ele ocupou antes. Tá bom, Deus, né, gente? Não vamos confundir. Olha, outra coisa que a gente chama atenção para essa questão aqui, e que é muito interessante. Vocês já viram um deficiente físico assaltando gente na rua? Já viram? Alguém viu? Não, né? Vocês já viram um cadeirante fazer um arrastão? Também não, né? Por quê? Vocês já repararam por quê? Que todo bandido, todo, não há exceção, todo bandido, ele tem um corpo perfeito. Ele assalta um corpo saudável, ele corre, ele pula, ele é forte. Não tem deficiência nenhuma. Se o corpo da vida passada marcou pelo espírito imprime no corpo da vida presente que foi na vida passada, então me responda, o que são esses espíritos na vida passada? Eles eram bonzinhos na vida passada, tiveram um desencarne tranquilo, sem nenhum problema, e de repente ficaram bonzinhos. Mas o espírito não regride. Nota que essa questão é uma questão fundamental para o nosso conhecimento acerca do perispírito. Precisamos entender que as nossas qualidades, sim, os nossos defeitos, sim, são impressos no nosso corpo. Mas nosso corpo não tem relação com o corpo que tivemos na vida passada. Na vida passada eu posso ter sido um alcoólico, nessa vida eu nasço com tendência
ao vício do álcool, mas eu resisto. E não vou ser um alcoólico. Então é muito importante a gente ter essa noção da relação que existe entre o nosso corpo, da vida atual, com o corpo da vida passada, e entender que não existe relação física entre um corpo e o outro. Um amigo meu me disse, eu não sei se é verdade, que há algum tempo aí a Organização Mundial da Saúde fez um estudo e chegou à conclusão de que os vícios é uma tendência natural do corpo, o que deve ser verdade. Não sei se é verdade que a OMS falou isso, mas eu vi que é verdade que o corpo traz essa tendência ao vício, porque nós imprimimos isso no corpo. Então, é natural que o corpo já traz essa tendência ao vício. Mas eu não sei se é verdade a informação de que a OMS falou isso. Né? Em junho de 1863, na Revista Espírita, o Kardec disse o seguinte: os espíritos não retrogradam no sentido de que nada perde do progresso realizado. Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Tal é o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má se o espírito a tiver merecido. Mais uma vez aqui na Revista Espírita, confirma aquilo que nós estamos falando, de que o que se imprime no corpo físico são as qualidades morais. Só isso. No Evangelho, bem-aventurados os aflitos, 29, não há creio, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo, menor de existência na determinada causa. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Prova e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de avançar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso quanto mais rude haja sido a luta. Por esse comentário que está aqui no Evangelho, ele é muito esclarecedor para a gente, quando olhar para uma pessoa e ver que a pessoa é autista, que a pessoa possui uma deficiência física ou uma deficiência mental, a gente não ficar com bobagem achando que ele fez alguma coisa errada na vida passada. É a coisa mais comum que a gente vê no meio espírita de pessoas que não estudam a doutrina. Conhecem a doutrina, mas não estudam, não raciocinam. Não podemos tirar essa conclusão, até porque nós estaremos julgando o nosso universo e nós não devemos fazer isso. Quais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e internem no homem a revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser expiação, mas é indício de que foi buscado voluntariamente antes que imposta, e constitui prova de forte resolução. É o sinal do progresso. Nesse caso, nós temos muitos exemplos disso. Pessoas que vivem numa situação que a gente ouve, vê a situação da pessoa, a gente pensa, meu Deus do céu, como é que essa pessoa suporta tudo isso? Coisa terrível. É porque esse espírito é um espírito valoroso. Espíritos valorosos, determinados, enfrentam situações das mais difíceis possíveis. Eles as enfrentam, as suportam sem lamúria, porque estão em busca de um progresso. O será que ele fez na vida passada? Não fez nada. Não fez nada. No Céu e Inferno, segunda parte, no capítulo 2 dos Espíritos Felizes, a mensagem de Victor Le Buffet, não sei se você pronuncia. Os sofrimentos suportados durante a encarnação terrestre não são sempre uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir a missão à Terra, como aquele que acaba de se comunicar convosco, são felizes por suportar males e para os outros são uma expiação. O sono os retempera junto ao Altíssimo
e dar-lhes a força de suportar tudo para a sua maior glória. A missão desses espíritos em sua última existência não era uma missão brilhante, mas embora tenha sido obscura, ele só teve mais mérito por isso, porque não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha primeiro um dever de reconhecimento a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Devia em seguida mostrar que nos piores meios pode achar-se almas puras, de sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade se pode resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior, que seu exemplo não terá sido estéril. Então, gente, nós podemos ver por aí que a gente precisa ter muito cuidado em avaliar as pessoas, as situações que nos aparecem à frente, muitas vezes a nossa própria situação, e a gente fica se condenando, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu não mereço o perdão de Deus. Bobagem, vamos começar a pensar de outra forma para a gente entender esse relacionamento que nós temos com o nosso corpo. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos ficando por aqui.